Oi, pessoal, tudo bom? A gente hoje, dando continuidade então às aulas do nosso semestre suplementar, a gente vai estar hoje falando um pouco mais sobre os materiais de moldagem, onde a gente vai estar abordando hoje os elastômeros. Os elastômeros, eles são materiais de moldagem, quando a gente precisa de um pouco mais de precisão na nossa moldagem, certo? Porque eles são materiais que a gente consegue uma maior capacidade de reprodução de detalhes, tá? A gente vai ter, então, os materiais de moldagens anelásticos, como a Godiva e a pasta Zoe, que a gente viu na aula passada. E a gente também tem os materiais elásticos, como os hidrocoloides reversíveis e irreversíveis e os elastômeros. Então, os elastômeros, que é o que a gente vai abordar na aula de hoje, os elastômeros, eles são o polissulfeto, poliéter, silicona de condensação e silicona de adição, que são os que a gente vai estar falando hoje. Então, os elastômeros são materiais de moldagem, certo? Que têm uma capacidade de se deformar sob pressão e retornar à forma original quando removida. Então, é o seguinte, esse material, ele tem a capacidade de, entrando num espaço menor, né, ele toma presa e ele consegue sofrer uma deformação para sair daquela área onde ele foi, que ele copiou e voltar à sua posição inicial, tá? Sem perder a qualidade da moldagem que foi feita. Então, ele é um material que vocês vão perceber que tem mínimas alterações dimensionais, mas ainda assim existem alterações dimensionais, como vocês vão ver, por exemplo, que ocorre com os silicones de condensação, tá? Mas eles são melhores materiais de moldagem, por exemplo, do que os hidrocoloides, tá? Então, os polissulfetos foram primeiros elastômeros que surgiram, mais ou menos em 1950, tá? E eles foram muito bem aceitos devido a essa capacidade que eles têm de estabilidade dimensional, ou seja, a capacidade de não perder a qualidade do seu molde com o tempo, tá? Sendo melhor do que os hidrocoloides, que foi o material que a gente viu na nossa segunda aula. Os polissulfetos, ele é dos elastômeros todos, eles são os menos rígidos, tá? Eles têm a capacidade de sofrer uma recuperação elástica, eles têm fácil manuseio clínico e uma estabilidade dimensional superior ao dos alginatos, porém, ele é inferior a siliconas de adição e poliéteres. E ele possui uma alta resistência ao rasgamento e elasticidade, além de resistir bem ao peso do gesso, sem que ele se deforme. Ou seja, quando a gente coloca o gesso em cima do molde, se o material não tem uma boa resistência, ele pode se deformar com o peso do gesso, tá? Então, ele é um material que apresenta uma boa radiopacidade, ele é bastante sensível à umidade e à temperatura, e devem ser consumidos em aproximadamente 1 ano, mantidos numa temperatura entre 17 e 24 graus. Normalmente, os polissulfetos, eles nem têm uma aplicação clínica hoje muito grande, porque ele tem uma grande desvantagem, que é a presença de um odor desagradável, justamente decorrente da reação que existe de condensação entre o chumbo e o enxofre. E depois dessa reação, vai havendo uma polimerização do material e ele vai aumentando a sua viscosidade e ficando mais rígido, tá? Então, no segundo estágio dessa reação química, ocorre uma vulcanização e depois da liberação da reação de cura, de presa, a liberação de água também. Como eu disse a vocês, o chumbo não só mancha os equipamentos de proteção individual, como a barra, o jaleco, tá? Como também ele tem um odor desagradável, que foi o que a gente falou anteriormente. E esse material, na sua reação de presa, pode sofrer uma alteração, tanto pelo calor quanto pela presença de água, tá? Então, aqui são alguns exemplos de polissulfetos existentes. O mais conhecido é o Permelastic, tá? Esses materiais, eles são fornecidos pelos fabricantes através de duas pastas, no sistema pasta-pasta, onde vai ter uma pasta base
e uma pasta catalisadora. A pasta base, e aí a reação de presa, né, esse material ele precisa ser espatulado e misturado essas duas pastas, base e catalisadora, para que a gente consiga ter a forma final do material, tá? Na pasta base, a gente tem o polímero de polissulfeto, que é a mercaptana, agentes de carga, como a litopona, o dióxido de titânio e plastificante, que vai conferir viscosidade ao material. E no catalisador, a gente vai ter o dióxido de chumbo, que faz com que esse material ele tenha uma cor marrom, tem o enxofre e óleo mineral. Então, a reação é a mercaptana, que é o polímero de polissulfeto, quando reage com o dióxido de chumbo, forma um polissulfeto de borracha mais um óxido de chumbo e água, tá? Esse material não é mais tão utilizado nos dias de hoje, mas é importante que vocês tenham conhecimento, porque isso, né, faz parte da formação também de vocês, conhecer os materiais. Deixa eu voltar aqui. Então, os polissulfetos, eles têm na consistência pesada, leve e consistência regular. A consistência regular é dita como monofásica, ou seja, a gente só usa a consistência regular. E a consistência pesada e leve, ela pode ser de dupla mistura. Eu posso fazer primeiro a moldagem com o pesado e depois com o leve, tá? Então, a apresentação comercial desse material é dessa forma. E aqui também a gente vê um adesivo que serve para colocar na superfície da moldeira para que o polissulfeto fique aderido a ela, tá? Então, como é que se dá a manipulação desse polissulfeto? A gente faz a moldeira individual, que é essa que vocês estão vendo aqui. Normalmente, esses materiais, eles não precisam de uma grande quantidade de material, né? Normalmente, a gente usa eles sob moldeiras personalizadas, confeccionadas direto para aquele paciente. Faz a aplicação do adesivo, faz a manipulação do material numa placa de vidro, e aqui vocês estão vendo a cor marrom, relativa e pertinente, né, à presença do chumbo. E a gente aguarda, depois que faz a manipulação, você insere o conteúdo todo manipulado no interior de uma seringa de moldagem e você pode colocar na moldeira para que tenha a menor formação de bolhas, tá? Então, além dos polissulfetos, os poliéteres também são elastômeros que estão disponíveis no mercado desde a década de 60. E ele é um polímero de poliéter, tá? Os poliéteres, eles têm uma excelente estabilidade dimensional, ou seja, ele tem a capacidade de permanecer com a área copiada sem alterar a sua dimensão, sem alterar as suas medidas, tá? E ele polimeriza através da reação de anéis de aziridina, que se localizam, então, nas terminações do poliéter. Esse foi o primeiro elastômero desenvolvido, tá? Que tinha como função primordial ser um material de moldagem. Os poliéteres têm algumas características importantes, como, por exemplo, permitir um vazamento mais demorado. Então, como ele tem uma boa estabilidade dimensional, ele permite que o profissional não vaze aquele modelo, não precisa ser um vazamento imediato, como é com hidrocoloide reversível, por exemplo, irreversível, ou como é também com a silicone de condensação, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, ele tem uma excelente estabilidade dimensional, tem uma grande capacidade de recuperação elástica, sendo apenas inferior do que o da silicone de adição, tá? Então, ele não libera subprodutos e não tem odores desagradáveis, o que confere a esse material uma melhor condição de aplicação clínica. Apesar de que esse material tem uma grande, né, não é desvantagem, mas eu acredito que dificulta ainda mais a sua indicação é o custo, apesar de que o custo dele não é maior do que, por exemplo, os silicones de adição. Então, esses materiais eles são altamente recomendáveis para quando você precisa de moldagem de precisão. E ele permite o vazamento até 7 dias após a moldagem, tá? E tem uma boa resistência ao rasgamento, então não é fácil você rasgar o material. Ele tem uma certa resistência, tá? E é inclusive superior à resistência da silicona de condensação. E os poliéteres, eles têm uma rigidez elevada e até superior em relação aos silicones de adição. E o tempo de trabalho e de presa são curtos.
e eles têm uma grande afinidade por água. Algumas formas de poliéter, né, ou talvez o mais conhecido, é o impregno, que é esse que vocês estão vendo aqui na imagem. O impregno, ele tem uma pasta base e uma catalisadora. Na pasta base, a gente tem o polímero de poliéter, agentes de carga, plastificantes, glicoéter, tá? E na pasta catalisadora, o ácido sulfoaquílico aromático e agentes de cargas e plastificantes. Então, vocês podem ver que a apresentação são em duas bisnagas e elas têm tamanhos, elas têm diâmetros diferentes de saída do material, tá? Mas a gente tem que sempre que respeitar a indicação do fabricante, onde ele recomenda que a gente use proporções iguais, seja numa placa de vidro ou num papel específico para manipulação do material. A medida de proporção é sempre a mesma medida de comprimento entre a pasta base e a catalisadora. Então, eles vão ser manipulados, inseridos na seringa e levados à boca para moldagem, sendo que são levados, né, condicionados antes na moldeira, tá? Então, alguns plastificantes presentes nos elastômeros, eles têm uma certa solubilidade em água, e esses poliéteres, eles têm algumas apresentações comerciais, como, por exemplo, a forma de apresentação mais comum, talvez a mais usada, é o emprego na forma de pasta a pasta, onde eu tenho uma pasta base e uma pasta catalisadora, tá? Como vocês estão vendo aqui. Só uma dica importante: sempre que a gente vai proporcionar materiais de moldagem e que eles estejam dentro de bisnagas como essa, é importante que a gente não faça a colocação do material na placa de vidro ou no papel apropriado para isso, encostando o material na placa. Por quê? Porque se eu estou encostando, eu posso alterar a proporção de material que sai. A gente sempre aperta ele, ó, de cima, desencostado, para cair exatamente a medida. Porque muitas vezes, quando eu aperto sobre uma placa de vidro, e eu vou apertando rapidamente, eu posso formar linhas diferentes de que não a medida exata recomendada pelo fabricante, tá? Então, ele pode vir na forma de bisnagas, que é essa que eu mostrei para vocês, pasta a pasta. Também pode vir na forma de cartuchos. E aqui a gente tem, ó, duas formas de cartucho. Esse cartucho daqui, que vocês vão ver que ele se acopla a uma pistola específica para a liberação do material, que a gente vai ver um pouco mais à frente. E também tem esse tipo de cartucho, que ele foi desenvolvido para utilização em máquinas que fazem a automistura, então já o proporcionamento desse poliéter já sai pronto direto da máquina. Então aqui é para uso manual, manipulação manual. Aqui é manipulado dentro da pistola e aqui é dentro de um equipamento específico, tá certo? Existe um equipamento chamado Pentamix da 3M, que é onde a gente utiliza esses cartuchos para fazer, então, a manipulação do poliéter. Lembrando que os poliéteres, para que eles tenham adesão às moldeiras, principalmente a moldeira individual, é necessário que a gente utilize um adesivo, que é esse aqui, ó, Polyether Adhesive, que no caso é um adesivo de poliéter composto de acetato de etila, heptano, acetona, policloropropeno e resina fenólica, tá? Então, o ideal é você aplicar o adesivo na moldeira, depois você espera, certo, um período, alguns autores afirmam um tempo de mais ou menos 15 minutos, para secar completamente o adesivo, para aí você conseguir espatular o material ou manipular de forma mecânica e inserir ele na moldeira, porque se você não faz a utilização desse adesivo, muitas vezes, depois, quando você faz a moldagem, o poliéter ele pode não ficar aderido à moldeira, tá? E ele sair. E aí você precisa fazer uma nova moldagem. Então, a manipulação desse material pode ser manual, essa daqui, onde a gente vai fazer a espatulação, igual a gente utilizou lá no polissulfeto. Lembra que tem uma placa de vidro e fazer a espatulação, misturando sempre, utilizando a menor área da placa. Tem muita gente que é acostumado a manipular material e espalhar o material por toda a placa. Isso não é tão legal. O ideal é você tentar manipular o material usando a menor área da placa, porque você concentra mais material em uma área só
não espalha tanto, você ganha tempo na mistura, tá? E você ainda não perde tanto material preso na placa. Então, sempre que a gente faz a espatulação manual, é necessário fazer a utilização de seringas de moldagem, que são nessas seringas onde eles são introduzidos e levados às áreas de moldagem e também nas moldeiras, tá? Essas seringas são utilizadas para minimizar a chance de bolhas internas dentro do material. Dentro da seringa, a gente consegue, então, diminuir a chance de bolhas. Então, a gente pode fazer a manipulação de automistura estática, onde você apenas aperta o êmbolo aqui da pistola, tá? E vai haver a mistura da base com o catalisador aqui internamente. E aí, desculpa, internamente não. Internamente eles são separados em duas porções. E aqui, quando a gente utiliza essa ponta aplicadora, à medida em que você vai apertando a pistola, a pasta base e a catalisadora, elas vão se misturando dentro dessa ponta. E quando cai aqui o material, ele já está completamente misturado. Isso é outra coisa importante, porque às vezes a gente compra a pistola, compra o poliéter e essas pontas que vão ser de automistura, essas pontas elas são descartáveis. Então, cada vez que você manipular uma vez o poliéter ou silicone de condensação, de adição, por exemplo, você precisa descartar essa ponta e comprar novas pontas, novos refis quando acabar o total que você já tinha, tá? Então, você precisa comprar sempre a ponta respectiva do material, porque existem pontas com esse tamanho de comprimento, existem pontas menores, na metade do comprimento, tá? Só que essa medida de comprimento já é a medida exata para que o material base e catalisador vão se misturando no percurso até que saiam dessa ponta completamente misturados, tá? Sem ter áreas heterogêneas. O material tem que sair pela ponta completamente homogêneo, como a gente consegue ver aqui, ó, nessa região. Então, a gente consegue ver que o material ele é todo de uma cor única. E isso a gente consegue nessa automistura se a gente utilizar, então, a ponteira adequada. A outra forma de mistura que a gente tem é essa mistura dinâmica aqui, que esse é o aparelho que eu falei para vocês, o Pentamix. A gente coloca esse cartucho dentro do aparelho e faz a troca dessas pontinhas aqui aplicadoras, que é essa ponta aqui, e dá o start e o material vai sendo manipulado internamente e ele já sai aqui misturado e você só vai carregar a moldeira com o material, tá? Então, os poliéteres, como a gente viu, eles são material de moldagens que vão ser utilizados, por exemplo, a gente pode utilizar eles na prótese fixa, para moldar preparos de coroa unitária, com casquete. A gente pode utilizar também para preparos de mais de um dente, tá? Para moldagem desses dentes. Como também o poliéter, ele pode ser utilizado na prótese total, quando a gente está fazendo a segunda moldagem na prótese, né? Que é a moldagem que a gente chama moldagem anatômica, não, desculpa, moldagem funcional, onde a gente coloca o material e faz toda a cópia, né, com movimentos das áreas de ação muscular, tá? Então, o poliéter pode ser utilizado nos casos de prótese total, por exemplo, quando o paciente tem áreas de retenção no seu rebordo. E a gente viu que a pasta Zoe, que é um dos materiais utilizados nessa moldagem, ela é rígida. Então, se o paciente apresenta áreas de retenção no rebordo e a minha pasta Zoe é rígida, ela não vai sair das áreas de retenção. Então, quando eu faço a anamnese do meu paciente, eu avalio aquela área do rebordo, que eu sei que já tem uma área retentiva, na minha moldagem funcional em prótese total, eu vou deixar de fazer com a pasta zinquenólica e eu passo a utilizar, por exemplo, o poliéter, tá? Na maioria das vezes, a gente usa a pasta também zinquenólica nas situações comuns, onde não tem retenção, por ser um material de um custo menor. Os poliéteres eles têm um custo bem mais elevado do que a pasta zinquenólica, tá? Então, ele pode ser essa alternativa, assim como ele também pode ser utilizado quando a gente vai moldar
rebordos de próteses faciais removíveis de extremo livre. Tá? Quando a gente também faz uma moldagem funcional nesses pacientes, a gente pode utilizar o poliéter, caso o rebordo tenha alguma área de retenção. Então, quando a gente faz a utilização do poliéter, a desinfecção do mesmo, né, deve ser feita utilizando-se primeiro a água corrente sobre o molde, tá? Depois a gente pode utilizar uma solução de glutaraldeído 10% por 10 minutos, ou hipoclorito de sódio de 0,5 a 1% por 10 minutos também. A gente deve, depois desse tempo, a gente vai borrifar, né, esse material. Aí a gente vai lavar a superfície do molde, secar com jatos de ar e aí sim vazar, né, o modelo. Ou se você não for fazer o vazamento naquele momento, o molde já está desinfectado e você confecciona o modelo num segundo momento, lembrando, né, que não pode ser ad eterno, tem que ter um prazo de no máximo 7 dias para vazar os poliéteres. Então, após 7 dias, a gente consegue ter uma boa estabilidade dimensional. E quanto mais rápido a gente vazar, a gente também vai ter uma menor chance de distorção, tá? E aí a gente também vai perceber que esse material ele tem uma interação com a água e propicia uma maior facilidade no seu vazamento, tá? Então, é importante que no armazenamento do material, a gente tenha cuidados com a umidade presente no ambiente. Então, sempre deixar em recipientes fechados. Um outro material elastômero, que também é muito utilizado, são as silicones por condensação. Desde 1955, utilizados na odontologia. Os silicones de condensação, eles são muito utilizados para moldagens anatômicas, eles são utilizados para moldagens anatômicas, por exemplo, de prótese total, eles são utilizados para a confecção de guias de mocap, que vai servir para a construção de futuros lentes, eles são utilizados também na confecção de guias de desgaste, e eles podem também ser utilizados para a confecção de guias palatinas, tá? E para moldagens de arcos dentados também, para a moldagem mais de estudo. Então, a polimerização desse material, ela ocorre através da condensação, que ocorre na reação dos silicatos que estão presentes junto com o octalato de estanho. Então, o subproduto dessa reação da silicona por condensação é o álcool etílico, tá? Então, as siliconas por condensação apresentam uma massa fluida que não se adere na presença de água, tá? Apresentação de baixa viscosidade e possui tempos de presa menores do que os polissulfetos. Então, vocês vão ver que a silicone de adição, os silicones de adição, eles têm diferentes consistências. A gente pode ter um silicone de condensação mais pesado, né, que é uma massa, chamada de massa, ou ele numa consistência mais fluida, que consegue copiar e entrar em áreas menores para cópia desses detalhes. Ele apresenta, então, essas diferentes viscosidades, e o tempo de trabalho e de presa, eles são menos influenciados pela temperatura e a umidade do que o que ocorre com os polissulfetos, tá? Então, os silicones de condensação, ele tem uma boa resistência ao rasgamento e a elasticidade limitada. Quais as características dos silicones de condensação também? Eles não têm aquele inconveniente do odor desagradável como o polissulfeto tem, tá? Então, a gente termina que com a disponibilidade do uso de alternativas, de materiais que permitem um uso clínico seguro, confiável, mas que sem odor, por exemplo, desagradável ao paciente, a gente termina optando por esses tipos de materiais, tá? Então, a dificuldade de vazamento se refere à necessidade do vazamento imediato, e também há necessidade de um agente redutor da tensão superficial prévia ao vazamento. E tem uma estabilidade dimensional que não é muito boa. Então, esse material ele precisa, de fato, ser vazado imediatamente após a moldagem, a confecção do molde, tá? Qual a forma de apresentação das siliconas de condensação?
ele tem uma pasta base e um líquido catalisador de baixa viscosidade. Pasta base e o catalisador, tá? Então, aqui, ó, essa apresentação é pasta-pasta, tá? E também ele tem essa apresentação aqui, que é um material mais denso. Então, ele é um material chamado de massa, chamado de silicona densa, tá? Então, as siliconas de condensação, elas têm normalmente de 30 a 40% de carga, no caso, esse que é a pasta base misturada com o líquido catalisador, enquanto que o de mais alta viscosidade, que é chamada de massa densa, ou de PUT, ele tem 75% de carga, ou seja, é um material mais rígido, tá? Aqui é um exemplo de silicone de condensação, aqui é o fluido dele, tá? Esse é o Chantoprene. E ele é formado, então, a sua pasta base. Ele é formado por um polidimetilsiloxano, um ortoalquissilicato e 30% de agente de carga, sílica e carbonato de cálcio. E na sua pasta catalisadora, a gente vai ter um éter organometálico de octoato de estanho, tá? Então, quando a gente faz a mistura da base com o catalisador, a gente vai ter, então, a formação de uma silicona borrachoide. Então, a reação de cura da silicona de condensação tem uma liberação de álcool. E o que é que ocorre com isso? Uma baixa estabilidade dimensional. Então, o vazamento do material ele precisa ser imediato para que ele não sofra alteração dimensional. Se você molda com condensação hoje e só vai vazar amanhã, provavelmente vai haver distorção entre o modelo e a boca do paciente, tá? Então, o outro material que vem, né, que também é um elastômero e é utilizado para moldagens de precisão, são as siliconas por adição. Esse material talvez seja o material mais largamente utilizado na odontologia para cópia de áreas que precisam dessa cópia dos detalhes, montagem de precisão. As siliconas por adição, elas têm várias formas de apresentação, várias marcas comerciais, e tem uma forma de polimerização bem semelhante ao de condensação, tá? Só que na forma o que é que acontece? Existe um sal de platina que é dentro da composição do material, e esse sal ele vai permitir a reação de adição. Então, qual a grande vantagem da silicona por adição? Ela não tem a formação de subprodutos e, com isso, ele é um material que tem uma estabilidade por maior tempo, diferente, por exemplo, da de condensação, que tem como subproduto o álcool. E isso faz com que haja perda na estabilidade do material, tá? As siliconas por adição têm uma excelente estabilidade dimensional. Eles são o elastômero que tem a menor contração de volume, ou seja, que menos altera suas propriedades, tá? E ele também libera um hidrogênio nascente na primeira hora. Esse hidrogênio faz com que as siliconas por adição, elas precisem esperar após a moldagem, então remover, eu estou lá com o molde em mãos, eu preciso esperar 1 hora para fazer o vazamento do gesso, tá? Porque justamente ela ainda está promovendo a liberação desse hidrogênio. E aí, se a gente vazar enquanto está liberando, também pode ter um modelo alterado. Então, algumas formulações de silicone de adição apresentam paladio e platina na sua composição, e isso faz uma captura do oxigênio que vai ser liberado, e isso faz com que você consiga vazar em menos tempo. Mas, no geral, a gente admite um tempo de 1 hora de espera para vazar as siliconas, vazar com gesso os moldes de silicone de adição, tá? Então, eles podem ser vazados manualmente ou a vácuo, e o tempo de presa e de trabalho, ele é sensível à temperatura, tá? Então, tem boas propriedades tixotrópicas e baixíssima deformação após a remoção de áreas retentivas. Então, eu posso pegar o meu material e moldar áreas retentivas, que foi aquilo que eu disse a vocês, que, por exemplo, em rebordos de prótese total que tenham áreas retentivas. Eu posso utilizar, por exemplo, uma silicona de adição, assim como eu posso usar um poliéter, tá? Normalmente a gente prefere o poliéter,
mas pode ser utilizada a silicona de adição também em áreas retentivas, porque ela tem uma boa recuperação elástica, ela consegue se deformar e voltar à posição original do seu molde, tá? Tem um baixo coeficiente de deformação permanente, ou seja, o que é que isso quer dizer? É que ela tem uma boa capacidade de manter-se estável, está bem relacionada com a sua propriedade de elasticidade, tá? De estabilidade dimensional. Então, eu tenho baixa capacidade de deformação, o que é muito bom, ela mantém a fidelidade da cópia. Então, eles são materiais hidrófobos, tá? E podem ser alterados se houver a presença de sulfetos. Então, o silicone de adição, essa foto aqui eu botei, não é à toa, é porque eles são manipulados, na maioria das vezes, manualmente. Mas o profissional ou o auxiliar, ele não pode estar com luvas, porque se for uma luva de látex convencional, vai haver uma interação do sulfeto presente na luva com o material de moldagem, e isso pode alterar a propriedade do material. Então, silicone de adição, o operador não, quem está auxiliando o operador precisa tirar as luvas para fazer essa manipulação, tá? A não ser que esteja utilizando, por exemplo, uma luva nitrílica que não tem o látex. Então, algumas siliconas de adição presentes no mercado, a Express, Extrude, Elite, Hidrosil. Normalmente, os silicones de adição, eles vêm com a parte densa, tá? Então, eles têm uma porção densa e uma porção fluida. A porção densa serve para uma moldagem mais geral e uma individualização e personalização da moldeira. E quando a gente precisa, então, copiar os detalhes, a gente primeiro faz uma impressão com o material pesado e depois vem utilizando o material leve, tá? Sempre devendo haver um alívio na moldeira, desculpe, no molde, entre a utilização do pesado e o leve, mas isso vocês vão ver futuramente nas aulas da disciplina de prótese fixa também, tá? Então, elas têm normalmente uma pasta base com uma pasta catalisadora, que tem polimetil hidrogênio siloxano e agentes de carga. Na pasta catalisadora, divinil, polidimetil siloxano e outros pré-polímeros siloxanos, como sal, e também sal de platina, e ativadores e reatores e agentes de carga. Então, normalmente a gente pega aqui o proporcionador que já vem incluído no kit dos fabricantes e você coloca a medida da colher rasa. Você não pode deixar a colherzinha cheia, tem que ser ela bem rasinha, raspada assim, no limite de suas bordas, para que a proporção entre um material e o outro, as duas massas, fique igual, tá? E a presa do material ocorra de forma tranquila, sem demorar, sem ser retardada ou acelerada, tá? Então, aqui, ó, na viscosidade densa, cada fabricante vai ter, ó, aqui vocês podem ver que a conchinha desse fabricante, que é da Angelus, ela é redondinha e tem uma certa profundidade. Já aqui, ela já é mais ovalada e tem outra profundidade. Então, a gente não pode pegar a conchinha de um fabricante, a colher proporcionadora de um fabricante e trocar e usar com a do outro, porque vai haver uma modificação na reação de presa do material, tá? Então, essa viscosidade pode ser dita como densa, putz ou pesada. Tem a viscosidade regular e fluida, normalmente disposta nesses tipos de cartucho, que são acoplados a uma pistola. Aqui, ó, vocês conseguem ver uma pistolinha que tem esse êmbolo, e esse êmbolo aqui, à medida que a gente vai apertando a pistola, o êmbolo vai entrando aqui atrás, nos orifícios que tem atrás do cartucho, e vai promovendo a mistura ao longo da ponteira, tá? Então, a gente pode fazer a manipulação da silicone de adição, preferencialmente utilizando o cartucho dentro da pistola, mas se você não tiver, normalmente você vai ter um desperdício maior de material para você tirar de dentro do cartucho, colocar na placa de vidro, manipular e levar dentro de uma seringa de moldagem. Então, a gente quer normalmente maior praticidade nos nossos procedimentos. Por isso
que a gente utiliza, então, esse tipo de abordagem aqui como uma forma mais efetiva para a gente conseguir uma menor redução de uma maior redução de bolhas e uma maior também economia de material, tá? Então, essa de automistura pode também ser utilizada aquela mistura dinâmica, como a gente viu nos poliéteres, tá? Também é utilizada naquela mesma máquina, onde a gente vai, aperta um botão e ele vai proporcionar e já vai derrubando o material dentro da moldeira, o que torna a viabilidade clínica, assim, a otimização do tempo clínico maior, tá? Então, aqui mostrando para vocês como é que a gente deve proporcionar esse silicone de adição. A gente vai, então, unir porções iguais das duas pastas, catalisadora e base, e fazer a manipulação como se estivesse brincando de massinha infantil, mas de forma que eu vou deixando cada vez mais o material mais homogêneo. Por exemplo, aqui ainda não tem homogeneidade, porque eu consigo ver uma linha roxa, eu consigo ver a parte branca, outra linha roxa. Então, aqui ainda não está no momento correto de levar o material para moldeira e cópia de áreas dentro da boca. Primeiro, eu preciso manipular até que ele fique homogêneo. Aqui continua sem homogeneidade. Mas você tem um bom tempo de trabalho, certo? Não pode ficar manipulando o material e conversando com o colega, porque aí um tempo de trabalho você vai esquecendo. Mas ele tem um tempo bom de trabalho que você consegue, né, homogeneizar as duas massas e levar na moldeira, de forma que agora a gente tem uma homogeneidade de todo o material e consegue bem fazer a cópia da área que vai ser moldada, tá? Uma forma de se fazer, lembra que eu disse a vocês que é preciso? Eu até mostrei aqui a foto, deixa eu voltar. Quando a gente falou aqui do silicone de adição, eu disse que entre essa etapa de moldar com o pesado, para depois a gente vir e moldar com o leve ou fluido que está dentro desse cartucho, a gente precisa de uma etapa intermediária, onde eu vou construir um alívio entre os moldes. Isso, gente, se a gente estiver realizando uma moldagem dupla. Onde? Dupla por quê? Porque primeiro eu uso o pesado, tiro da boca do meu paciente, faço alívios dentro do molde e depois eu uso o leve. Ou eu posso fazer uma moldagem em única impressão. O que é única impressão? À medida que eu estou manipulando o pesado, normalmente o auxiliar manipula o pesado, enquanto você já vem com o leve, já vai levando na área de dente, que vai ser moldada, tá? Normalmente essa técnica de única impressão é mais em áreas dentadas, em que você vai precisar fazer a utilização tanto do fluido quanto do pesado. Então, eu posso fazer em única impressão, manipular o pesado e colocar o leve e levar o pesado de encontro ao leve na moldeira e na boca do paciente no mesmo momento. Ou eu posso fazer uma dupla impressão. Primeiro eu faço uma impressão só no pesado e depois eu faço uma impressão sobre o pesado, eu coloco um pouco do material fluido, tá? Que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o que a gente vê quando a gente faz essa manipulação é que para que eu coloque o pesado, né, aquela massa mais densa, e depois eu venha e coloque o material leve, eu preciso criar uma área interna de alívio, porque senão, por exemplo, o que pode acontecer é que esse material pesado ele pode entrar em áreas proximais e pode rasgar o modelo. E como eu vou fazer uma dupla impressão, quando eu remover o molde e eu for recolocá-lo em boca, se eu tiver áreas de retenção, por exemplo, de ameias dentárias, eu provavelmente não vou conseguir encaixar o molde novamente. Então, na maioria das situações, a gente precisa confeccionar alívios. Ó. Então, os alívios, a gente remove às vezes o palato, confecciona as canaletazinhas, remove um excesso, remove os pontos de contato, para agora eu conseguir colocar o material fluido e levar de novo na boca do paciente, tá? Então, uma forma que facilita a confecção desses alívios é você utilizar esse papel filme quando vai fazer a moldagem do pesado. Aí você vai achar estranho, mas é exatamente assim. A gente vai colocar o papel filme na parte que vai estar em contato com o dente, faz a cópia e aí o que vai aparecer é isso aqui, ó, gente.
Só que como o papel filme estava ali, a gente não consegue, dentro desse molde, uma cópia tão detalhada. Mas eu consigo justamente ter um alívio, uma folga, um espaço sobrando para que agora eu consiga colocar o segundo material, que é a silicona de adição, contudo, ela está numa consistência mais fluida, tá? Então, ela consegue se espalhar melhor dentro das áreas, né, de terminação, de preparo, tá? Então, aí a gente remove esse plástico e vem com uma segunda camada, que agora é a silicona fluida, que eu disse a vocês que a gente mistura naquela pistola, ó. Vocês vão perceber aqui bem direitinho nessa foto que aqui o material ainda não está homogêneo. Tem vendo? Tem parte branca, parte roxa, parte branca, roxa. E daqui para frente, ele já vem completamente homogeneizado, tá? Então, normalmente a gente coloca o fluido na moldeira, dentro do molde, e também coloca um pouco de fluido na área de dente, onde a gente quer moldar, onde a gente precisa daquela cópia bem fiel. Por que a gente coloca nos dois? Porque eu consigo, colocando diretamente no dente, diminuir a chance de ter bolhas, tá bom? Então, por exemplo, aqui nesse caso, a gente já fez uma moldagem prévia com a silicona de adição pesada, confeccionou-se os alívios e agora eu venho e faço a moldagem com o material fluido. Vocês vão ver que ele tem uma capacidade de escoamento melhor e com isso ele consegue penetrar, gente, em várias áreas do meu preparo e copiar todos os detalhes possíveis, tá? Diferente da silicona pesada, que às vezes por ela ter uma viscosidade tão alta, a gente não consegue tanto a penetração desse material no interior, por exemplo, de sucos gengivais, tá? Então eu levo o meu material de moldagem dentro da boca do meu paciente. Eu levo dentro da área, em contato com a área que vai ser moldada, tá? E aqui, ó, o meu molde, que já está aliviado porque eu usei o plástico. Eu venho dentro do molde agora e eu vou ter, agora dentro do meu molde, eu tenho espaço para colocar o fluido. Porque vocês concordam comigo que se eu não tivesse criado um alívio, quando eu colocasse um material fluido e ele, como a silicona densa, né, ela tem uma certa rigidez. Quando eu colocasse, o que é que ia acontecer se eu não criei o alívio, um espaço para o material fluido? O material fluido ia escorrer todinho por cima, e ele ia escoar. E ele não ia ficar dentro da moldeira, tá? Então, eu preciso que haja um escoamento desse material e ele consiga copiar as áreas de objetivas, né? Que são as áreas que a gente vai precisar copiar nos nossos preparos, por exemplo. Então, é importante criar esse alívio na moldeira, mas essas técnicas de moldagem, vocês não precisam se deter tanto aqui na disciplina. A gente quer mais que vocês entendam as características dos materiais, tá? Então, ó, na área de dente do paciente, eu coloquei o fluido. Dentro da moldeira, dentro do molde, eu também coloquei o fluido, porque com isso eu consigo diminuir, gente, a chance de formar bolhas. Então, levo na boca do paciente, tá? Encaixo. Então, normalmente, quando você faz a dupla impressão e você leva novamente o pesado agora junto com o fluido na boca do paciente, você sente o encaixe que existe, tá? Porque justamente ele está bem próximo da superfície dos dentes que foram moldadas previamente. Então, aqui, para vocês verem o escoamento todo do material, eu consegui copiar toda a área dentada, ó. E eu consegui copiar também a área de término. Isso aqui na técnica de moldagem, vocês vão ver que às vezes a gente coloca o fio retrator dentro do suco gengival e quando a gente puxa o molde, muitas vezes o fio vem junto com o molde, tá? Vem junto com o silicone. Isso aqui a gente deixa assim, a gente não puxa, não arranca, tá? Porque se arrancar, pode rasgar toda a área de cópia do molde. A gente deixa para justamente só remover depois no gesso. Então, as siliconas de adição, como é que é feita a desinfecção? Primeiro, quando o molde sai da boca do paciente, então, tá aqui nessa situação, saiu da boca do meu paciente, eu preciso fazer a desinfecção. Então, eu lavo o molde em água corrente e depois eu vou botar o molde em solução de glutaraldeído a 10% por 10 minutos ou hipoclorito de sódio. Normalmente a gente usa 1%, tá? Mas pode ser de meio a 1%.
por 10 minutos também. Depois dos 10 minutos, a gente vai lavar o molde e secar também o molde para depois fazer o vazamento. Então, lembrando que a silicona de adição tem um tempo de vazamento de até 7 dias, tá? E ele tem uma capacidade tão boa de estabilidade dimensional que a gente pode vazar até 2 modelos no mesmo molde, tá? E também pode ser associado um redutor de tensão superficial para conseguir a melhor interação com o gesso. E é recomendável que as siliconas de adição elas tenham um vazamento após 1 hora. E o ideal é que a gente vazasse o gesso sempre a vácuo, porque diminui muito a chance de bolhas do que a manipulação, né, a espatulação manual, que vocês viram que tem a forma a vácuo na aula de gesso, tá? Contudo, a gente sabe que nem sempre está disponível nos consultórios e nos locais de atendimento. Então, às vezes, normalmente a gente parte para o recurso manual mesmo, tá? Então, aqui a gente encerra a nossa aula, onde a gente falou um pouco sobre os materiais elastômeros, que são materiais de moldagem, que têm uma precisão já melhor, que eles têm essa capacidade elástica, né, de penetrar em áreas de retenção e conseguir ser removido. E esses materiais, eles também a gente viu que, por exemplo, as silicones de adição e os poliésteres, eles são aqueles que têm uma melhor estabilidade dimensional e com isso a gente consegue vazar o material em até 7 dias, tá? E a gente viu que esses materiais de moldagens também podem ser utilizados desde a prótese fixa até prótese total ou prótese parcial removível e que é importante esse conhecimento, né, desses materiais para que a gente consiga saber qual material aplicar em cada situação, tá? Mas o que a gente sabe é que se a minha situação clínica exige uma precisão do meu molde, ou seja, se eu preciso que uma coroa encaixe perfeitamente dentro do meu dente, essa coroa tem que ser vazada no modelo de gesso, que seja um gesso especial. Mas ela tem que, antes de ser confeccionado o modelo de gesso, o meu molde ele precisa ser feito no material de precisão. Então, vocês usariam o modelo, uma moldagem de precisão. Vocês fariam com hidrocoloide reversível e reversível. E que tipo de elastômero? Então, normalmente, para essas moldagens de precisão, a gente usa poliésteres ou silicones de adição. A gente viu que o polissulfeto ele tem um odor desagradável, então o polissulfeto nem é mais tão usado hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, tá? Então a gente usa bastante poliésteres, silicone de condensação e silicone de adição. Porém, a silicone de condensação a gente não consegue usar em áreas onde a gente precisa essa precisão tão grande. A gente usa normalmente condensação quando quer fazer, por exemplo, moldagens anatômicas de prótese total, moldagens anatômicas de prótese parcial removível, quando a gente tem pacientes com extremo livre, tá? E entre essas e outras situações que a gente já falou aqui no decorrer da aula. Eu espero que tenha sido válido o conhecimento e não esqueçam de, após a aula, fazer, então, a avaliação de vocês, tá? Que já está disponível lá na nossa página, na nossa sala de aula. Uma boa semana a todos, bons estudos e a gente vai ficando por aqui, tá bom?